Olá a todos. Nessa videoaula eu vou resolver um exercício da UFSCar sobre resultante centrípeta e tração. E a dúvida do aluno, o exercício é esse daqui, e a dúvida do aluno é por que a tração vai mudando de valor, mudando de módulo, durante a oscilação do pêndulo. Por que ela tem valores diferentes nas diferentes posições? Bom, eu vou dar uma ênfase nessa dúvida dele e também vou resolver o exercício como um todo. Ele diz o seguinte no exercício. No pêndulo representado na figura, o ângulo Q formado pelo fio de sustentação com a vertical oscila entre os valores extremos menos θ máximo e mais θ máximo. Isso quer dizer que esse ângulo aqui, esse ângulo que ele mostrou aqui, o máximo que ele pode ser aqui para a esquerda é esse menos θ máximo e o máximo para a direita mais θ máximo. Enquanto essa bolinha pendular oscila aqui entre as posições de equilíbrio, entre as posições extremas, no seu movimento pendular. E aí ele dá as alternativas lá. Analise o gráfico que melhor representa o módulo da tração exercida pelo fio em função desse ângulo. E aí tem as alternativas. Então, para resolver esse exercício, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar algumas situações aqui. Por exemplo, essa primeira situação, imagina que o pêndulo tivesse parado, ou seja, a bolinha pendular, a massa pendular está parada com o fio esticado. Todo mundo se lembra que nessa situação, duas são as forças que atuam na massa pendular, na bolinha. O peso e a tração. E nesse caso em particular, pelo fato da bolinha estar em repouso, ela está em equilíbrio, a força resultante nela é zero, porque ela está em repouso. Ora, se a força resultante nela, porque ela está em repouso, então, nesse caso, o peso tem o mesmo valor, o mesmo módulo da tração. E essas duas forças se cancelam. Agora, quando a bolinha está em movimento e ela passa pela posição mais baixa da sua trajetória, quando ela está passando por esse ponto aqui mais baixo, também são duas as forças que atuam na bolinha. A força peso e a força tração. A força peso, deixa eu colocar aqui a flechinha para ficar mais bonitinho, né? Ficar certinho. Então, a força peso e a força de tração. Só que agora, notem o seguinte, nesse caso, a tração tinha o mesmo módulo do peso porque a força resultante era zero. E a força resultante era zero porque ela estava em equilíbrio, ela estava em repouso. É um dos tipos de equilíbrio, o equilíbrio estático, não é mesmo? Mas nessa situação aqui, ela não está em equilíbrio, ela não está em repouso e nem em equilíbrio. Por quê? Porque para ela estar em equilíbrio, ela teria que estar ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E esse não é o caso nessa situação. Nessa situação, ela está fazendo um movimento que é um arco circular, é um pedaço de trajetória circular. Você pode imaginar que ela está passando por um pedaço de um grande círculo que eu estou desenhando aqui. E esse grande círculo tem como seu centro o ponto aqui onde o fio está preso aqui no teto. Portanto, repara que esse movimento dela enquanto ela está passando é um pedaço de um círculo. Ora, se esse movimento é um pedaço de um círculo, então a força resultante, vou escrever aqui, a força resultante, o módulo dela, é diferente de zero. E mais ainda, para onde aponta a força resultante? Ela aponta para o centro. E esse é o centro. Por quê? Porque é uma força resultante centrípeta. Vocês lembram que toda vez que um movimento é um círculo ou um pedaço de círculo, uma componente da resultante deve necessariamente apontar para o centro do círculo. Portanto, a força resultante aqui é diferente de zero e mais, ela tem que apontar aqui para o centro. Aqui vou colocar a mãozinha, aqui para esse ponto. Ora, se ela tem que apontar aqui para o centro, a única maneira disso acontecer é se o módulo da tração for maior do que o módulo do peso. Portanto, enquanto ela está passando por aqui, a tração em módulo é maior do que o peso. A tração em módulo é maior do que o peso. Aqui rapidinho, a rigor, eu deveria escrever assim, né? A flechinha e as duas barrinhas de módulo. Mas isso dá muito trabalho, então eu prefiro nos meus vídeos, por uma questão de economia de tempo, escrever sem a barrinha e sem a flechinha. Bom,
Ou seja, em módulo a tração é maior do que o peso. Agora, vocês lembrem uma coisa. O peso, enquanto a bolinha se movimenta, o peso dessa bolinha não muda. Por que o peso não muda, professor? Porque lembra que o peso é calculado, o módulo dele é calculado como m vezes g. Notem que enquanto a bolinha está se movimentando, a massa não muda e o g não muda. Portanto, o peso, a força-peso, que é a força que a Terra puxa a bolinha para baixo, não muda. Então agora vamos analisar uma situação. Vejam o seguinte, veja que, vamos supor, admita que é a mesma bolinha nessas duas situações. E admita ainda que o peso dela aqui vale, por exemplo, sei lá, 50 newtons. Chutei um valor qualquer. Nessa situação aqui da esquerda, como a bolinha está em repouso e a força resultante é zero, então, se o peso tem módulo 50 newtons, a tração também o terá, 50 newtons. Quando essa mesma bolinha, num movimento oscilatório, que ela faz esse arco de círculo, na hora que ela passa aqui pelo ponto mais baixo, o peso continua valendo 50 newtons, por exemplo, né? 50 newtons é só para dar um exemplo. Mas agora a gente acabou de mostrar que a tração tem que ser maior do que o peso, para que a resultante aponte para o centro, ou seja, para que a resultante seja centrípeta, porque esse é um movimento que é um pedaço de círculo. Ora, o único jeito da tração, da força resultante ter uma componente para cima agora, da força resultante não ser zero, ela ser diferente de zero, é se a tração for maior do que o peso, porque o peso não mudou. Então, a tração nesse ponto aqui, quando ela passa pelo ponto mais baixo, a tração necessariamente tem que ser maior do que o peso. Pode ser que ela valha, por exemplo, 60 newtons, 70 newtons, sei lá eu, mas ela tem que ser maior do que o peso. E, portanto, quando ela está aqui nesse ponto, a força resultante, né, depois a gente vai ver isso melhor, a força resultante vai ser calculada como a tração menos o peso. Bom, então, uma coisa eu já descobri. A tração aqui não pode ter o mesmo valor que o peso. Mas a tração aqui, ela tinha o mesmo valor do peso. Como pode, então, uma tração que quando o bloquinho está em repouso tem um certo valor e quando o bloquinho está passando com uma certa velocidade tem outro valor? E aqui a gente já começa a se aproximar da dúvida do aluno. Por que a tração muda de valor? E a maneira melhor de explicar isso é a seguinte. Eu trouxe uma outra figura aqui embaixo. Não, acho que eu vou usar essa mesma. Eu vou apagar aqui algumas coisas só para ter espaço para explicar essa dúvida aqui. Deixa eu apagar aqui. Notem o seguinte, ó. Aqui eu vou apagar esses valores aqui só para despoluir a figura, para a explicação ficar mais clara. Então, aqui é o peso, né? Notem o seguinte, quando essa bolinha está passando por aqui, ó, acompanha, eu vou até fazer com a mãozinha aqui, ó. Quando essa bolinha está passando por aqui, ela vai descendo, 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 descendo. Vocês já aprenderam pela primeira lei de Newton que todo corpo tende a permanecer no estado de movimento em que ele se encontra. Essa bolinha está descendo. Se ela está descendo, a tendência dela é continuar descendo. O comum para ela, a tendência natural dela, ou seja, a inércia dela, impõe que ela tem uma tendência de continuar no movimento para cá. Ó. Contudo, isso não vai acontecer. Ela vai subir. Como isso é possível, ela vai subir? Bom, se a tendência dela é continuar descendo, só que ela vai subir, vocês concordam comigo que ela vai tracionar o fio com uma maior força? Na hora que ela passa pelo ponto mais baixo aqui, ela estica muito o fio. Esse fio aqui fica muito tracionado. Por quê? Porque a tendência natural dela era continuar descendo. Só que isso não vai acontecer. O fio vai fazer ela subir. Então o que vai acontecer? Ó, repara uma coisa, a tendência dela é descer. Como a tendência dela é descer, nessa tentativa dela de descer, ela estica muito o fio. Ela traciona muito o fio. Ou seja, o fio fica muito tracionado. E um fio muito tracionado quer dizer o quê? A tração aumenta, fica maior do que ela era antes. Portanto, eu concluo que nesse ponto é o ponto onde a tração é máxima. A tração é máxima. Repara que antes disso ela estava descendo e continuava descendo. Só esse momento é o momento em que ela iria continuar descendo por inércia, mas ela vai ter que subir. E quando isso acontece, ela dá um tranco no fio. O fio fica mais tracionado, a tração aumenta.
Bom, e isso dá para ver inclusive matematicamente, que é o que eu vou fazer agora. Ó. Então a gente já descobriu que a tração aqui, antes de fazer matematicamente, né? A gente já descobriu que a tração aqui é máxima. Só com essa informação já daria para resolver o exercício. Como assim, professor, já daria para resolver o exercício? Porque é um exercício de teste, né? Se você sabe que a tração é máxima nesse ponto, repara que nesse ponto o ângulo é zero, né? Não tá, é o ponto que ela não tem ângulo nenhum com a vertical. Quando ela está ela tá passando pelo ponto mais baixo da trajetória e o ângulo que ela forma com a vertical é zero. Nesse ponto a tração é máxima. Bom, se nesse ponto a tração é máxima, então nos dois extremos a tração é mínima. E repara também que no ponto esquerdo é simétrico em relação a tudo que acontece do lado esquerdo, é simétrico em relação ao que acontece do lado direito. Portanto, a única alternativa plausível para esse fato é essa daqui, né? A alternativa A. Essa é a alternativa correta. Por que essa é a alternativa correta? Porque, repara, quando o ângulo é zero, a tração é máxima, e tanto se você for para a direita como se você for para a esquerda, a tração diminui de valor, ó, ela vai diminuindo. Aqui é impossível, porque a tração mantém o mesmo valor, essa alternativa B é impossível. Essa daqui também está errada, porque aqui a tração seria mínima e depois seria a máxima nos extremos, e é justamente o oposto. E aqui essas duas não são simétricas, né? Como é que pode a tração ter um maior valor do lado esquerdo e um menor valor do lado direito se a situação é completamente simétrica? Isso não faz sentido, né? Essa daqui até poderia ser, mas quando a tração, aqui nesse caso, aqui nesse ponto e nesse ponto, a tração negativa significa que ela inverteu de sentido. E a tração não inverte de sentido, né? Ela sempre aponta para o centro do fio. Portanto, essa daqui também é uma situação impossível. Portanto, a única plausível é a alternativa A. Tem a tração máxima na posição de equilíbrio, não, né? Na posição mais baixa da trajetória, e a tração tem o menor valor nos dois extremos. Mas isso dá para mostrar até matematicamente, que é o que eu vou fazer agora. Vamos supor que a bolinha está passando por esse ponto aqui. Ó. Agora se concentrem nesse ponto aqui. E tanto faz, o raciocínio que eu vou empregar, tanto faz se ela está passando na subida ou na descida. É o mesmo raciocínio, vocês vão ver agora. Quais são as forças que atuam? Eu vou apagar esse vai e vem aqui só para não me atrapalhar. Quais são as forças que atuam na bolinha quando ela está passando por esse ponto? De novo, as únicas duas forças que atuam na bolinha pendular o tempo inteiro, se eu desprezar a resistência do ar, é o peso e a tração. Peso e a tração, que eu acabei de desenhar aqui. Deixa eu desenhar um pouquinho mais forte, vai, se vocês me permitem. Só para ficar mais bonitinho. A tração e o peso. A tração e o peso. Ótimo. Aí, quando ela tá passando por aqui, ela tem uma certa velocidade e está passando por esse ponto aqui. Bom, eu posso fazer o seguinte. Deixa eu de novo, ó. Eu vou colocar o peso aqui embaixo, só para não atrapalhar a figura, só por isso. Aqui é o peso. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou continuar a linha aqui do fio e vou continuar essa direção para cá. E eu vou pegar o peso, a força-peso que aqui está em verde, e vou decompor ele em duas componentes. Uma que eu vou chamar de Pn. E a outra que eu vou chamar de Pt. Quem não lembra como decompõe vetores, vale a pena assistir meu filme lá sobre decomposição de vetores. Essa daqui é Pt. E dá para perceber que esse ângulo aqui é o ângulo θ. É o mesmo que esse ângulo aqui. Né? Lembra que lá na matemática, quando eu tenho uma transversal e duas paralelas, esse ângulo tem o mesmo valor desse ângulo. Então, ou seja, esse ângulo θ é o mesmo valor desse daqui. E dá para mostrar que o Pn é igual a P vezes cosseno de θ, e o Pt, que está aqui, né? Vou colocar aqui do lado. E o Pt é igual a P vezes seno de θ. Isso é uma coisa fácil de mostrar aí por decomposição de vetores. Bom, agora que eu descobri, que eu decompus o Pt e o Pn, eu vou apagar a força principal, que é o peso, e vou usar só o Pn e o Pt, para melhorar, para ter mais clareza no meu raciocínio. Agora, vocês devem pensar assim, raciocinar assim. Tudo se passa como se nessa massa pendular existissem essas três forças, Pt, Pn e a tração. Notem o seguinte, ó, na direção do movimento, só existe uma força, que é Pt. E essa força Pt é uma força tangencial. Como na direção do movimento só existe Pt, Pt é a força na direção do movimento.
A força na direção do movimento costuma ser chamada de resultante tangencial. Já na direção perpendicular ao movimento, eu tenho duas forças, a tração e o PN. E repara uma coisa, mais uma coisa, como esse movimento é um movimento circular, as forças perpendiculares ao movimento têm necessariamente apontar aqui para o centro do movimento. Lembra que isso é um pedaço de círculo, né? Isso daqui é um pedaço de um grande círculo e cujo centro está aqui. Se o centro está aqui, tem que existir uma força apontando para o centro. E essa força costuma ser chamada de resultante centrípeta. E como a resultante tem que ser para o centro, como é que eu calculo a força resultante? A força resultante vai ser a força... Bom, como ela tem que apontar para o centro, a tração tem que ter um módulo maior do que Pn. E para calcular a força resultante vai ser igual a tração menos Pn. Nessa direção aqui, ó, nessa direção, na direção que aponta para o centro, ou seja, na direção centrípeta, eu tenho essas duas forças. E como a resultante tem que apontar para o centro, a tração tem que ser maior do que Pn. E, portanto, a força resultante é calculada como tração menos Pn, que é o que eu vou escrever aqui, ó. A força resultante é tração menos Pn. Só que essa força resultante é uma força resultante que aponta para o centro e, portanto, ela é do tipo centrípeta. Então, essa é a força resultante centrípeta. Então, a força resultante centrípeta é igual a tração menos Pn. E daqui eu posso pegar esse menos Pn e passar para o outro lado, então a tração vai ser igual a força resultante centrípeta mais Pn. Lembra que a força resultante centrípeta, por sua vez, eu calculo como m vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. E nesse caso, o raio é o próprio comprimento do fio, né? Mais Pn. Pn a gente acabou de ver que Pn é mg cosseno de θ, né? Pn é p cosseno de θ, mas o p é m vezes g, e portanto isso eu posso escrever como m vezes g vezes o cosseno de θ. E com essa expressãozinha aqui, eu posso analisar melhor o gráfico. Reparem que essas duas partes da soma aqui, mv ao quadrado sobre r e mg cosseno de θ, são sempre números positivos. Bom, a massa é sempre um número positivo, o raio é sempre um número positivo, a velocidade ao quadrado é sempre positivo, mg é sempre positivo e o cosseno de θ também é sempre positivo. Lembra da circunferência trigonométrica, né? Aqui é o seno de θ, aqui é o cosseno de θ, e o θ, ele varia, né, nesse exercício aqui, ele varia para, no máximo, né, o máximo que essa esfera pendular poderia ir seria 90 graus, né, mas até menos do que isso. 90 graus positivo ou 90 graus negativo. Seja como for, o cosseno, repara que o cosseno, aqui o máximo que ele pode ser é 1, né, e mesmo aqui para a direita, onde o ângulo é positivo, ou para a esquerda, nessa parte aqui da circunferência, ó, onde o ângulo é negativo, o cosseno do ângulo é positivo. Portanto, esses dois números são positivos. E com isso dá para fazer uma análise muito interessante, né? Quando que dois números positivos vão ter o maior valor? E notem que o maior valor aqui é o maior valor do módulo da tração. É isso que eu estou analisando. Bom, eles vão ter o maior valor quando as variáveis assumirem o maior valor. E quem são as variáveis nessa equação? É a velocidade e o cosseno de θ. O resto é constante, né? O g é constante, a massa é constante, o raio é constante, a massa é constante, mas o v e o cosseno de θ variam. Então, onde que a tração é máxima? Onde a velocidade for máxima e onde o cosseno de θ for máximo. Aonde que esses dois valores são máximos? Curiosamente, eles são máximos no mesmo valor, no mesmo ponto, desculpa, na mesma posição. Qual posição? Na posição mais baixa da trajetória. Na hora que a bolinha chega aqui na posição mais baixa da trajetória, o θ é zero. Bom, professor, se o θ é zero, o cosseno é zero. Se o θ é zero, o cosseno é máximo. O maior valor do cosseno de θ é justamente quando o θ é zero. Aqui, ó, quando o θ é zero, o cosseno dele vale 1, que é o maior valor que ele pode assumir. Portanto, quando ela passa pela posição mais baixa, o cosseno é o maior valor possível. E a velocidade também, né? Vocês já viram lá por conservação de energia que conforme a bolinha vai descendo, a energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética e ela vai ficando cada vez mais rápida. Portanto, esse ponto aqui é o ponto em que ela passa com a maior velocidade possível. A velocidade é máxima. Então, nota, nessa expressão,
essa posição aqui mais baixa, que é a posição mais baixa da trajetória, é o valor onde a velocidade é máxima e o cosseno de θ é máximo, e portanto a tração é máxima, que é o que a gente já tinha feito por intuição, né? Por intuição usando a primeira lei de Newton, lembra? A gente já tinha visto que aqui a tração era máxima por um outro raciocínio, porque nesse ponto é o ponto onde ela tenderia a continuar descendo, só que ela vai subir. E no que ela faz isso, ela estica muito o fio e a tração acaba aumentando muito. Mas matematicamente, e a intuição aqui, a intuição por inércia, ela coincide com o raciocínio matemático. Uma boa intuição científica, ela sempre coincide com a formulação matemática, né? E aonde que essa tração vai assumir os dois menores valores? Bom, de novo, ela vai assumir os dois menores valores onde a velocidade tiver o menor valor e onde o cosseno de θ tiver o menor valor. Aonde que a velocidade vai ter o menor valor? A velocidade vai ter o menor valor num ponto aqui, ó, vamos supor que ela está passando por aqui e ela para aqui assim, ó, vamos supor que ela está subindo, e chega aqui e ela para. No que ela para, a velocidade dela é zero. Se a velocidade dela é zero, esse ponto é o ponto em que essa parte aqui dessa soma é mínima, né? Porque a velocidade é zero, e zero vezes qualquer número dá zero. E, coincidentemente, esse cosseno de θ também é mínimo. Por quê, professor? Porque nesse ponto, quando ela passa por aqui, o θ assume o maior valor. Mas, professor, se o θ assume o maior valor, o cosseno é máximo. Repara que até 90 graus, quando o θ vai aumentando, o cosseno vai diminuindo. Portanto, quando o θ é o maior possível, o cosseno é o menor possível. Então, o ponto em que ela para vai ser o menor valor da tração. E é por isso que o gráfico fica assim, ó, né? O gráfico ele vai ter os dois pontos de mínimo no θ máximo e no θ máximo e no menos θ máximo, nesses dois pontos. E esses dois pontos é o ponto em que a velocidade é zero, seja do lado esquerdo ou seja do lado direito. E na posição mais baixa da trajetória, a tração é máxima. Então essa é a alternativa correta. Agora convém falar mais alguns detalhes. Vamos aprofundar um pouquinho no tema, porque eu acho que vale muito a pena. Esse é um tipo de exercício complexo e que é muito comum aparecer, então eu acho que vale a pena aprofundar. Notem o seguinte, ó, primeiro o aprofundamento. Vamos voltar aqui, ó. Na hora que as forças que atuam na bolinha, eu falei que isso daqui valia tanto quando a bolinha está subindo quanto ela está descendo. E alguns alunos poderiam perguntar, mas professor, quando ela está subindo, a força resultante é contrária à subida dela? Isso mesmo. Essa força resultante tangencial, essa que a gente viu que é na mesma direção do movimento, quando a bolinha está subindo, ela tem sentido oposto ao movimento. Peraí, professor, você acabou de falar que é na mesma direção do movimento. Isso, lembra que na linguagem vetorial, direção e sentido não é a mesma coisa. A direção é a mesma que do movimento, mas o sentido não. Quando a bolinha está subindo, apesar de estar na mesma direção do movimento, a força resultante tangencial é oposta ao movimento. Ora, se a força resultante tangencial é oposta ao movimento, o movimento é retardado. A bolinha está subindo, mas tem uma força brecando ela, e ela vai ficando cada vez mais devagar. Como tem que ser, né? Conforme ela está subindo, ela está ficando mais devagar, até eventualmente parar aqui na posição de θ máximo. Então a força resultante tem que ser oposta ao movimento. Já quando ela está descendo, essa mesma força resultante, que antes era oposta ao movimento, agora está no mesmo sentido do movimento, e portanto o movimento é acelerado. Como deve ser, né? Porque na descida o movimento vai acelerando até que ela atinja a velocidade máxima aqui no ponto mais baixo. Então repara que está tudo certo, né? Mais um ponto para aprofundar nesse exercício é o seguinte. Alguém poderia se perguntar o seguinte: professor, que curva é essa daqui? Essa curva seria, por exemplo, uma parábola? Não seria uma parábola não, senhor. Então que curva que seria, professor? Uma senoide. E lembra que senoide é o nome que se dá a qualquer função que tenha como termo principal ou seno ou cosseno, tanto faz. Eu posso até chamar de cossenoide, mas eu também posso chamar de senoide. E por que isso daqui é uma senoide, professor? Como é que você sabe? A gente já viu, na matemática vocês devem ter visto, que quando eu tenho uma função y igual alguma coisa vezes seno ou alguma coisa vezes cosseno, o gráfico dela em função de θ é uma curva assim, né? Não sei se vocês estão recordados. É uma curva assim, é uma senoide. Essa curva é uma curva chamada de senoide e é muito usada lá na física ondulatória para representar as ondas senoidais. Bom, e por que eu sei que isso daqui é uma senoide? Nesse caso aqui do exercício? Porque isso daqui é o valor da tração.
E a tração, a gente acabou de ver que ela é um termo vezes o cosseno. Olha lá, ó. Repara, a tração é um termo mais um outro termo vezes o cosseno. É bem verdade que tem um fator complicante aqui da velocidade que vai modificar parcialmente essa senoide. Então ela não vai ser uma senoide exatamente, mas ela não é também uma parábola. É uma curva que tem como um dos termos principais um cosseno. E, portanto, ela não é uma parábola. O que mais aí que a gente pode aprofundar? Nesse exercício tem dois erros comuns que costumam acontecer que eu gostaria de ressaltar aqui. Bom, aqui embaixo eu trouxe. Os dois erros são o seguinte, né? O aluno que está ainda se iniciando nesse conteúdo, é muito comum fazer a seguinte dúvida. Professor, fazer a seguinte pergunta, né? Professor, quando a bolinha está passando por aqui, você falou que as forças que atuam são a força-peso e a força-tração. Mas, professor, eu não teria também que somar a velocidade com que ela passa por aqui? Não, não teria não. Por quê, professor? Porque velocidade não é uma força. Lembra, a unidade de velocidade é metros por segundo e a unidade de força é o Newton. E não só em termos de unidade, mas velocidade não é a mesma coisa que força. Você pode somar forças, mas você não pode somar força com velocidade. Eu posso dizer que posso somar uma força de 40 newtons mais uma força de 30 newtons. Mas não faz sentido somar 40 newtons com 30 metros por segundo. São grandezas diferentes. A velocidade não é uma força. A velocidade é uma grandeza que representa o quão rápido um corpo está indo. E a força é aquilo que faz com que a velocidade mude. E nesse caso aqui, essas duas forças juntas vão fazer a velocidade mudar de direção e mudar de valor, né? Conforme o pêndulo vai subindo. Mas força é uma coisa, velocidade é outra. E nota que eu tomo cuidado de desenhar a força a partir do corpo, enquanto que a velocidade eu desenho fora do corpo. Bom, outra dúvida comum é achar que o peso é igual a t quando v é diferente de zero, né? Que é uma dúvida que eu já tirei, né, lá em cima. Né? O aluno acha, mas professor, o peso não deveria ser igual à tração? E a gente viu no começo do vídeo que não. O peso só tem o mesmo módulo da tração quando essa bolinha está em repouso. Se ela está passando por aqui, ela está fazendo um arco de círculo. E se ela está fazendo um arco de círculo que tem como centro esse ponto aqui, a força resultante não pode ser zero. Por quê, professor? Porque toda vez que um objeto faz um movimento circular, tem que ter uma resultante apontando para o centro. A força resultante não pode ser zero, ela tem que ser diferente de zero. Lembra que a força resultante só é zero se o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O que não é o caso aqui. Aqui ela está no movimento circular. Portanto, a tração não pode ter o mesmo valor do peso. Então, esses são os erros comuns que os alunos devem evitar. Bom, espero ter contribuído, aprofundei mais do que precisava aí. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Até logo!